17, falamos sobre os solteiros, né? Aí os casados achou que ia ficar de boa, né? Não, nesse modo Nova Criatura, que é o primeiro livro da caminhada da fé, do crescer, ele traz várias introduções de vários assuntos, né? Que no caminhar da sua vida, na sua caminhada da fé, ele vai aprofundar em todos eles. Então nós falamos de instruções básicas para os solteiros e agora nós vamos falar sobre instruções básicas aos casados, né? E aqui entro eu, glória a Deus. Deus deseja salvar e restaurar totalmente a sua família. Essa é uma frase que tem que entrar no coração da gente, principalmente se você é um novo convertido, se o seu marido não está caminhando com você. Eu comecei sozinha também e essa frase fez muito sentido na minha vida e eu tomei posse dela. Eu tomei posse e hoje eu tenho vivido essa restauração em todas as áreas. Não vou entrar aqui em resumo, senão eu ia ficar falando um monte, mas estar hoje casada, estar grávida, e então assim, o Senhor primeiro ele está renovando os meus sonhos, né? E ele está restaurando coisas que nem eu achava que precisava, ou eu nem lembrava que tinha acontecido. Então o Senhor, ele pode fazer todas essas coisas e eu sou testemunha disso. E com o passar do tempo vocês vão conhecendo a minha história, vocês vão saber como Deus é tremendo. Então Deus deseja salvar e restaurar totalmente a sua família, pois a sua vontade é que você tenha um casamento muito feliz e abençoado. Para isso, ele deixou princípios fundamentais que devem ser seguidos para ter um casamento bem-sucedido. Tipo uma receita de bolo, certo? A minha mãe sempre ensinou desde que eu era criança que para fazer bolo, esse é o jeito dela, né? Cada um tem um jeito, alguns dá certo, outros não, né? Que, por exemplo, uma nega maluca, eu tinha que bater as claras em neves e que havia uma ordem de colocar os ingredientes para fazer o bolo, que a clara de neve em neve era uma das últimas coisas e por último o fermento, né? Isso minha mãe me ensinou. Agora, se eu fosse fazer uma nega maluca e colocasse o fermento, homens pode ser que não vão entender o meu exemplo, né? Mas se eu fosse fazer uma nega maluca e colocasse o fermento como primeiro ingrediente e colocasse a água quente que vai na receita, muito provavelmente ia dar um BO no meu bolo, né? Então, num casamento é a mesma coisa. A receita do bolo está lá na palavra de Deus, tá? E ele tem coisas que nós devemos fazer, atitudes que devemos tomar, princípios fundamentais que devemos seguir para que nosso casamento seja bem sucedido, para que sejamos muito felizes e abençoados. Continuando então. O casamento é uma aliança irrevogável. Chega a ser difícil de falar essa palavra, né? Irrevogável, ou seja, não tem volta, tá? Lá na família cristã, lá na frente, quando vocês forem entender, vocês vão aprender, né, no terceiro módulo. Existe sim algumas exceções muito bem pautadas, tá? Mas como aqui é um resumo, vamos deixar claro que ela é uma aliança irrevogável. Por isso, é muito importante oficializar e legalizar o seu casamento diante das autoridades do país. Quando eu falo que ela é irrevogável, que talvez, né, existe algumas exceções, mas não é porque eu deixei de gostar ou porque isso. São exceções graves mesmo, tá? Então, continuando. Se o seu casamento não é legalizado, legalize se for possível. Se não for possível legalizar, fale com o pastor para receber orientações e conselhos. Como assim, se não for possível? De repente você se separou, né? A pessoa com quem você se separou sumiu do mapa, né? Ainda assim, ainda existe uma condição para você, né, corrigir tudo isso. Mas perante a Bíblia, você só pode casar de novo se você for viúvo, certo? Se você for viúvo ou viúva, né? Mas eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Agora eu me converti. E eu sou divorciado, estou no novo relacionamento, eu e o meu novo companheiro estamos aqui, né, somos nova criatura. Então, situações como essa, né, vocês têm que buscar orientação e conselho dos seus pastores, tá bom? O casamento deve ter mútua fidelidade. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ou seja, seja feliz na sua casa e alegre-se com a mulher que você casou lá há muitos anos atrás
que era mocinha, linda, animada, cheia de vida, cheia de virtudes, tá? Bendita seja a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade, mesmo que ela tenha envelhecido, mesmo que começou a aparecer os hábitos dela que não aparecia na época do namoro, mesmo que de repente ela começou a reclamar, porque realmente no namoro não tinha muita coisa para reclamar, mas depois casa, tem filho, trabalho, casa suja, roupa para lavar, comida para fazer. Ela vai manifestar algumas coisas que você não vai gostar. O homem também vai começar a manifestar coisas que não vai gostar, mas ainda assim a palavra de Deus diz que nós temos que ser bendito e alegre com a mulher da sua mocidade. Tá? Ela é o amor da sua vida e o amor é para sempre. Então, se ela era o seu amor, se ela era o amor da sua vida 10 anos atrás, hoje ela ainda é. Que os seios da sua esposa saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com uma mulher imoral? Do que adianta você deixar sua esposa para ir lá se divertir com uma novinha? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Sua esposa lhe pertence, seu esposo lhe pertence. Se o casamento começa a passar por dificuldades, eu tive minhas histórias também, e nos momentos mais difíceis, uma pessoa falou bem assim pra mim, eu falei assim, eu não consigo ver motivo mais, né? Tipo, eu não consigo mais ver admiração, eu não consigo ver motivo para dar certo. E essa pessoa veio pra mim e falou assim, traga na sua memória, lembre-se, né, de tudo aquilo que te traz esperança. Eu falei assim, como assim, esperança do quê? Ela repetiu, traga à sua memória tudo aquilo que te trouxe alegria um dia. Eu estava de plantão no dia que essa pessoa falou isso. E eu trabalhei ainda a noite inteira e tive que trabalhar o dia inteiro e só fui para casa à noite. E quando eu estava indo, aquilo começou a falar no meu coração, como assim, né? Daí eu conversando com ela, ela falou assim, olha, você vai chegar na sua casa. Tenho certeza que você deve ter uma caixinha de recordações. Você vai pegar essa caixinha de recordações e vai começar a olhar aqueles bilhetinhos que vocês trocaram, as fotos da época do namoro, o álbum de casamento de vocês, as fotos, na época eu tinha só o Julianinho, as fotos de quando o Julianinho nasceu, né? Começa a buscar lembranças que te agradem, lembranças de situações que te fizeram felizes. E são essas lembranças que vão te trazer esperança de que você pode viver tudo isso de novo, tá? Então, seja bendita a sua casa e alegrem-se com a mulher da sua mocidade. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir a sua própria vida faria uma coisa dessas. Então, não tente, né, ciscar no terreiro do outro, mesmo que você seja solteiro, tá? Como diziam meus amigos da época, para de atirar pedra das minhas pombas, né? Não fica atirando pedra, tentando acertar o alvo de quem já foi alcançado pelo cupido, né? E isso está lá em Provérbios 6:32. Eu trago exemplos assim do mundo, mas nada mais do que está na palavra de Deus, né? A gente só muda as falas, não taca pedra nas minhas pombas. E a palavra de Deus diz assim, não posso falar desse jeito, né? Então vamos falar. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir a sua própria vida faria uma coisa dessas, né? Algumas responsabilidades do marido. O marido, ele deve amar a sua esposa. Ele deve ser provedor da sua família. Não quer dizer que a sua mulher não possa prover também, tá? Mas a responsabilidade maior, vamos dizer assim, é do marido, tá? Exercer o sacerdócio e liderança do lar. Em resumo, essas são as responsabilidades maiores do marido. Exercer o sacerdócio e liderança do seu lar, ser o provedor da sua família e amar a sua esposa. E a esposa? Nossa, tem dois, hein? Só tem dois. Só que o primeiro já vale um monte, né? Ser submissa ao seu marido. E eu acho que essa aqui até você entender e você conseguir viver essa submissão, que a palavra seria sob a missão do casamento, né? Ela traz muito peso. Só que quando você entende que você está carregando um fardo que não é seu, e você começa a cuidar só da sua responsabilidade, as coisas mudam, né? Você descansa e você vê que ser submissa
Foi a melhor coisa que Deus poderia ter deixado para a esposa, né? Auxiliar o esposo na disciplina e educação dos filhos. Auxiliar o esposo, ou seja, nós temos como mães responsabilidades muito grandes com relação a isso. Só que vai chegar uma hora que o negócio vai ficar meio feio, né? Quem vai ter que chegar lá e ser firme com eles é o pai, né? E esse a gente já vê desde quando era criança, né? Porque quantas mães, você não lembra da sua mãe ter falado, não vai me obedecer? Quando seu pai chegar, você vai ver só, né? E o pai chegava e ele estava todo mansinho, morria de medo, piano, ficava pisando manso para que não sobrasse nada pra gente. Mas então essas seriam algumas das responsabilidades das mulheres, esposas, tá? Então, viram curtinho, era só um resumo mesmo, tá? Quando vocês chegarem lá na família cristã, quem já passou sabe que o negócio é bem complicado, né? Que tem uma apostila que é o dobro quase dessa que vocês têm agora, só para falar de solteiro, casados, esposos e maridos. Amém? Então, daqui a pouquinho com a aula 18.